Olá, sou a professora Ellen e hoje nós vamos falar um pouco sobre a fisiologia do sistema cardiovascular e seus mecanismos de regulação. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que quando nós falamos de fisiologia cardiovascular, nós estamos nos referindo à fisiologia do sangue, né, as funções desempenhadas pelo sangue, pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Sangue esse, né, que é o nosso meio principal, inclusive, de manutenção da homeostase, onde vai ser o coração, que é a nossa bomba, como a gente vai estudar, a bomba de impulsionamento desse meio fluido, desse sangue, e os vasos sanguíneos, que são os ductos pelos quais esse sangue vai circular ao longo de todo o nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular, por meio do que foi dito, ele é um sistema de distribuição extremamente rápido de sangue, que é o meio de transporte, por meio do bombeamento gerado pelo coração através dos vasos sanguíneos. Então, o sangue ele tem por funções a manutenção dos processos homeostáticos, né? Ele é um sinalizador pela sua própria constituição. Tem relação com quase todas as funções fisiológicas, por quê? Porque é no sangue que vai ser, por exemplo, o principal meio de distribuição de hormônios, onde estão presentes os nutrientes, né, os substratos energéticos, por exemplo, para serem utilizados no metabolismo celular, como fonte energética, sais, minerais, íons, né, que vão ser utilizados nos processos fisiológicos. Então, por isso, a sua relação com toda a fisiologia corpórea. E, nesse sentido, o sangue ele tem por função transportar substâncias essenciais para a vida, né, como gases respiratórios. Então, é através do sangue que o oxigenado lá nos pulmões, que o oxigênio chega até as células, até os tecidos, para ser utilizado nos processos celulares. Também que é removido o gás carbônico, né, ele é retirado, esse resultado do metabolismo celular, esse produto indesejável ele é eliminado também através da condução sanguínea, transporte de nutrientes, carboidratos, hormônios, anticorpos, sais, né, e outros componentes. Também o transporte de calor, porque o nosso corpo ele é um péssimo condutor térmico, então, consequentemente, a principal forma de distribuição de calor no nosso corpo é por convecção, e a convecção é favorecida no nosso corpo justamente pela distribuição do calor via sanguínea, que é uma convecção forçada a partir do momento em que o coração faz essa função de bomba, de impulsionamento do sangue. Então, nós temos o processo de convecção distribuindo calor de estruturas com alta produção de calor, né, de órgãos que têm uma alta produção de calor, para outras localidades com mais baixa produção de calor, que permite esse equilíbrio de temperatura no nosso corpo como um todo. Também a coagulação sanguínea, porque no sangue nós temos as plaquetas, as protrombinas, trombinas, que vão participar desse processo de coagulação sanguínea, regulação do pH em virtude dos tampões, entre outros. Então, em relação ao coração, como já foi dito, ele é um órgão responsável pela propulsão, ele funciona como uma bomba, então ele vai impulsionar o sangue ao longo dos vasos sanguíneos, de forma que esse fluxo sanguíneo ele ocorre em massa e é permitido por conta dessa diferença de pressão de perfusão, que é gerada justamente pela função de bomba do coração, onde nós temos uma área de alta pressão de perfusão, que é justamente na região arterial, né, no leito arterial, vascular arterial, que é o que recebe o sangue impulsionado pelo coração, e a região com menor pressão de perfusão, que são as veias, que são aqueles que vão conduzir novamente esse sangue e retornar esse sangue para o coração. E os vasos sanguíneos, eles se organizam em sistema arterial, capilar e venoso. O sistema arterial, ele é um sistema de distribuição de sangue, como já dito no slide anterior, que recebe o sangue que foi diretamente impulsionado pelo coração. Então, ele recebe a maior pressão sanguínea. E daí, inclusive, né,
depois vai detalhar mais para frente, a necessidade da sua estrutura ser mais calibrosa, ser mais, suas paredes serem mais espessas, serem vasos mais resistentes. Os capilares, eles são as estruturas de paredes mais finas. Nós vamos ver também que existem diferentes tipos de capilares, mas em virtude das próprias paredes, estruturação, né, de suas paredes serem mais finas, das altas áreas de secção transversal e superficial, e da própria pressão sanguínea que recebem, é favorecida aí o processo de troca. Então, por conta das diferenças de pressão oncótica, pressão hidrostática, nós temos nos capilares os processos de troca. Então, as trocas de substâncias que ocorrem ao longo do leito vascular, elas se dão justamente na região de capilares, porque é essa região que é responsável pelo intercâmbio de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. E é um transporte que ocorre por difusão. Então, o leito capilar, ele em geral é uma estrutura única. Então, nós vamos vir com o sangue distribuído pelas artérias, arteríolas, capilares, são captados novamente pelas vênulas e conduzidos até o coração novamente pelas veias. Entretanto, nós temos exceções a essa estruturação, que são chamadas sistema porta. Nós temos o sistema porta renal, o sistema porta hepático e o sistema porta hipotalâmico hipofisário, onde nós temos 2 leitos capilares sequenciados. Quanto ao sistema venoso, esse é um sistema de paredes menos espessas e que permitem, né, como também já comentado, o retorno do sangue ao coração. Então, aí nós temos as vênulas que captam o sangue dos capilares, seguidos por vasos mais calibrosos, que são as veias. E nessas estruturas nós temos compotas, né? Nós temos válvulas que permitem esse retorno do sangue sem que haja um refluxo, né? Sem que haja um esvaziamento desse sangue ao longo do percurso. E como são áreas de menor pressão, o sistema venoso ele serve como um reservatório de sangue. Então, aqui é a estrutura básica de distribuição do sangue ao longo dos nossos leitos vasculares, do nosso sistema vascular, proporcionado pelo coração. Então, quando o coração impulsiona o sangue por meio de sua função de bomba, esse sangue ele é expulso, digamos assim, do coração por meio do sistema arterial, então artérias seguidas de arteríolas. Desse sistema arterial, vamos para o sistema capilar. E do sistema capilar para o sistema venoso, que são as vênulas e as veias, que retornam esse sangue justamente para o coração. Então, sempre nós temos esse circuito. No caso da circulação de vertebrados, né, onde a gente se inclui os humanos, nós temos justamente esse circuito totalmente fechado ocorrendo no nosso corpo. Quanto ao volume do sangue, nós temos que o volume sanguíneo ele fica em torno de 5 a 10%, ele corresponde a 5 a 10% do volume corpóreo total. Então, o coração aqui justamente mostrando a sua função de bomba típica. Então, é uma bomba de câmaras e paredes, né, contráteis, totalmente divididas, no caso de mamíferos, de aves também. E, portanto, né, ele vai ser o principal órgão de propulsão de sangue do nosso corpo. É ele que vai favorecer essas diferenças de pressão e, assim, gerar a propulsão sanguínea ao longo dos nossos vasos. Então, ele faz essa contração cardíaca, expulsa o sangue expulsa o sangue da sua estrutura com uma alta pressão sanguínea, né? Por isso as artérias são as áreas de maior pressão que existem, porque são justamente elas que recebem esse sangue expulso diretamente do coração, que é um sangue que é conduzido com alta pressão. Então, aqui só para lembrar que a circulação sanguínea, ela varia entre os vertebrados, porque cada um vai ter uma estrutura diferenciada, estrutura cardíaca diferenciada. Também nós temos desvios sanguíneos em algumas espécies, diferente do que nós vamos estudar, né? No caso de mamíferos, aves, é um coração totalmente dividido, totalmente compartimentado, e que também tem todos os leitos, né, bem diferenciados. Então, é diferente de outros vertebrados.
Então, no caso do coração de mamíferos, também de aves, né, que é o caso de nós humanos, que nós estamos focando aqui, nós temos um coração compartimentado em 4 câmaras, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Esse coração, embriologicamente falando, ele se origina de 2 estruturas tubulares que se fundem ao longo do desenvolvimento fetal. Então, nós temos o lado esquerdo e o lado direito como se fossem realmente 2 estruturas diferenciadas que se unem em uma só para formar a porção direita e esquerda do coração com os átrios e os ventrículos, direito e esquerdo. Então, assim, costuma-se dizer que o coração, nós temos, na verdade, 2 corações batendo como um só. E aí, nesse contexto, nós temos 2 circulações no nosso corpo, que são a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. A circulação sistêmica é uma circulação de alta pressão, o que justifica até o espessamento diferenciado do lado esquerdo do coração, por conta do trabalho que ele precisa executar para conseguir gerar a pressão necessária para que esse sangue seja distribuído ao longo de todo o nosso organismo. Já a circulação pulmonar é uma circulação que se caracteriza por baixa pressão. E aí o lado direito, portanto, ele tem um menor trabalho, né, em relação ao esquerdo, por isso também justificando a parede ser mais fina. Entretanto, essas pressões elas são suficientes para que ocorra a distribuição sanguínea, tanto na circulação sistêmica quanto pulmonar, de forma eficiente e igualitária. Então, os volumes sanguíneos que são distribuídos são os mesmos nas 2 circulações. Esse coração ainda é importante a gente destacar que ele tem as válvulas cardíacas. Então, essas válvulas elas vão ter por função impedir o refluxo sanguíneo à medida que esse coração, né, exerce sua função de bomba, fazendo com que o sangue seja realmente propulsionado, né, sem um retorno. E essa atividade das válvulas cardíacas ela é uma atividade totalmente passiva, porque a gente tem que lembrar da estruturação delas. Então, é como se fosse mais ou menos isso aqui. Então, quando o sangue empurra vindo do átrio para o ventrículo, por exemplo, né, ele abre as válvulas e ele passa. Quando ocorre o esvaziamento do átrio e o completo enchimento do ventrículo, a gente tem, embora que nunca o coração deixe de ter sangue, né, esse sangue ele vai tentar voltar do ventrículo para o átrio, mas isso faz com que a válvula seja empurrada pelo próprio sangue, então passivamente, e ela se feche, impedindo esse fluxo sanguíneo, né, esse retorno sanguíneo. Então, é uma função totalmente passiva das válvulas, impedindo esse retorno, esse refluxo de sangue de um compartimento para o qual esse sangue passou de volta para o anterior. Então, ocorre esse impedimento. E aí, as válvulas cardíacas, elas são as válvulas atrioventriculares, que são justamente as válvulas que impedem esse refluxo de sangue do ventrículo para o átrio, né, de volta para o átrio. E aí nós temos as válvulas do lado esquerdo da câmara, a válvula bicúspide, e do lado direito da câmara, a válvula tricúspide, ou também chamada, né, no caso da bicúspide, de mitral. Então, a bicúspide ou mitral do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito. E além delas, a gente vai detalhar mais para frente, né, que também a gente tem válvulas nas artérias, a aorta e pulmonar, que também vão impedir esse refluxo sanguíneo. Como a gente já comentou, o coração dos mamíferos, onde a gente se inclui, e das aves também, ele é completamente dividido, completamente compartimentado. Então, fisiologicamente, não deve haver desvio de sangue entre as câmaras. E é isso que permite que o débito cardíaco seja o mesmo em ambos os lados do coração, ou seja, tanto na circulação sistêmica quanto na circulação pulmonar, a gente vai ter a distribuição do mesmo volume de sangue. Então, permitido por essa completa divisão cardíaca. E nesse sentido ainda, né, dessa completa divisão, dessa distribuição sanguínea igualitária entre as 2 circulações, nós temos que o volume de sangue injetado ele vai ser acomodado ao longo dos vasos sanguíneos.
que são, portanto, né, elásticos para permitir essa distribuição de sangue. Na circulação sistêmica, sempre o sangue vai fluir do lado esquerdo do coração, através da artéria aorta, com uma alta pressão de perfusão, e vai passar, né, ao longo de todo o sistema arterial, pelo sistema capilar, e retornar por meio do sistema venoso, onde é um local de baixa pressão de perfusão. E esse retorno, que se dá pela veia cava, na circulação sistêmica, é para o lado direito do coração. Por quê? Porque do lado direito do coração é onde vai se iniciar a circulação pulmonar. Então, esse sangue, que agora é desoxigenado, né, já foi utilizado oxigênio, ele volta pelo lado direito do coração, através da veia cava, e ele é impulsionado por meio do coração, através da artéria pulmonar. E como o nome já diz, entra agora na circulação pulmonar. Então, a artéria pulmonar leva esse sangue para os pulmões, ele é oxigenado e ele retorna por meio da veia pulmonar, para o lado esquerdo do coração. Então, esse sangue oxigenado agora de volta à artéria aorta, que é a circulação sistêmica, é distribuído para os tecidos, é utilizado oxigênio, volta agora para o lado direito do coração, vai por meio da artéria pulmonar ser oxigenado, volta pela veia pulmonar para o lado esquerdo do coração e assim continua o processo. Então, veja que o sangue que deixa o coração do lado esquerdo é um sangue oxigenado. Essa saída é pela artéria aorta. A distribuição ocorre desse sangue, né, para ser utilizado, inclusive, o oxigênio, ao longo dos tecidos. Ele retorna pela veia cava, só que agora para o lado direito do coração. É levado por meio da artéria pulmonar, então ele deixa esse coração do lado direito pela artéria pulmonar para ser oxigenado nos pulmões, volta pela veia pulmonar de novo para o lado esquerdo. Então, um lado vai acabar retornando o sangue para o outro, para que se mantenha essa oxigenação do sangue e a distribuição do sangue oxigenado para o organismo para ser utilizado nas funções teciduais. Então, uma circulação supre a outra. Ao longo da circulação nos leitos, né, vasculares, ocorre a perda de pressão, obviamente pelo próprio atrito que ocorre nos vasos sanguíneos, atrito esse que, inclusive, resulta na produção de calor, em virtude do que também o sangue ele se torna aquecido. E nós temos como local de maior perda de pressão sanguínea as arteríolas, em virtude, inclusive, né, das paredes, que ainda são bastante espessas, e do próprio leito vascular, do seu diâmetro ser reduzido. Então, nós temos uma maior resistência do sistema vascular na região arteriolar, fazendo com que haja ainda mais essa perda de pressão. E é nesse sistema arterial, particularmente nas arteriolas, inclusive, que ocorre o controle da pressão sanguínea por meio do aumento ou da diminuição da resistência vascular. Ou seja, por meio da vasodilatação, vasoconstricção, que é controlado, por exemplo, pelo sistema nervoso autônomo simpático, né? A gente vai ter essa vasodilatação, essa vasoconstricção, principalmente pela maior ativação do simpático, vasoconstricção, ou menor ativação do simpático, vasodilatação, embora em alguns casos a gente tenha ainda a atuação do parasimpático com a vasodilatação. E aí, com essa combinação de correções de pressão sanguínea por meio das correções de por meio de vasodilatação, vasoconstricção, isso vai permitir, inclusive, que ocorra o desvio sanguíneo para órgãos críticos em detrimento de órgãos não críticos. Em relação aos capilares, como nós já vimos, também nós temos perda de pressão nessa região, mas é o local de menor resistência ao fluxo sanguíneo em relação às arteríolas, e é o local onde a gente tem as trocas entre o sangue
e o interstício, né? As trocas de substâncias. Apesar dessa circulação padrão, né, de circular dividida em sistêmica e pulmonar, um processo completamente dividido, coração completamente dividido, sistemas de válvulas impedindo o refluxo, isso é diferenciado na circulação fetal, mesmo nos mamíferos. Então, na circulação fetal, pela própria condição em que o feto está se desenvolvendo, não há como essa circulação ela ocorrer da mesma forma que no indivíduo na sua vida pós-natal. Isso porque no feto os pulmões eles ainda estão colapsados, eles não estão amadurecidos, eles não estão funcionais. Dessa forma, não há por que existir o desvio de sangue, não há por que existir um fluxo de sangue pulmonar para manter uma circulação pulmonar como no indivíduo após seu nascimento, onde o pulmão efetivamente funcionando, um pulmão funcional, ele vai oxigenar esse sangue. No feto, nós temos que lembrar que essa oxigenação ela não vai acontecer nos pulmões, mas sim na placenta. Então, não existe o porquê desse fluxo sanguíneo tão intenso para os pulmões. Então, na circulação fetal, nós temos sim um desvio de sangue. E é um desvio de sangue necessário para que essa circulação ocorra de forma eficiente, para que a oxigenação e a nutrição tecidual ocorra de forma eficiente. E nesse sentido, nós temos dois sistemas de desvios. Um deles são os canais ou ductos o canal ou ducto arterial, que é um canal ou um ducto, né, como o nome já diz, que vai interligar a artéria pulmonar e a artéria aorta. E dessa forma vai permitir o desvio do sangue da artéria pulmonar para a artéria aorta, ou seja, vai desviar o sangue que estaria sendo conduzido para os pulmões em direção à circulação sistêmica. Haja vista, como já dito, não há uma função pulmonar ocorrendo nesse feto. E o segundo mecanismo de desvio é o forame oval, que é um forame que fica entre o átrio direito e o átrio esquerdo do coração. E isso vai permitir que, quando o coração faz a sua função de bomba, o sangue que flui, que está presente lá no átrio direito, ele seja desviado pela própria pressão exercida pelo coração para o lado direito, ou seja, para o lado da circulação sistêmica novamente. Então, dessa forma, o sangue se concentra do lado esquerdo do coração e no sistema arterial esquerdo do coração, favorecendo assim a distribuição de sangue, né, em alta quantidade, em alto fluxo, pela circulação sistêmica, em detrimento da circulação pulmonar. Então, veja aqui, através do forame oval, veja aqui, através do forame oval, né, como eu já disse, o sangue do átrio direito é desviado para o átrio esquerdo, que é a parte do coração, né, o lado esquerdo, que constitui a circulação sistêmica. E o sangue da artéria pulmonar, ele é desviado para a artéria aorta, então, também o lado esquerdo. Então, o sangue, ele vai pela artéria aorta, então, todo o sistema vascular, né, advindo dela, então, artéria, arteríola, capilares, presentes, inclusive, aí na placenta, e na placenta, pela própria hemoglobina fetal, ela ser mais eficiente em captar oxigênio do que a materna, ela consegue, né, se aderir mais facilmente ao oxigênio que está no sangue materno e vai oxigenar o sangue que deixa essa placenta, deixa esse leito capilar presente na placenta, e aí esse sangue retorna pela veia cava, ao lado direito do coração. Então, veja que no feto, o sangue oxigenado, ele também volta por via venosa, né, pelo sistema venoso. Então, ao contrário do que ocorre no indivíduo pós-natal, em que o sangue
venoso da circulação sistêmica, ele é um sangue desoxigenado, na circulação fetal, não. Então, esse sangue oxigenado, ele vai para o lado direito do coração, mas é desviado pelo forame oval e pelo duto arterial, como a gente já falou, e de novo, esse sangue oxigenado vai para a circulação sistêmica, é utilizado ao longo do tecido, mas ele também passa no leito capilar, de novo, da placenta. E aí capta o oxigênio presente no sangue materno pela eficiência da hemoglobina fetal, e aí o sangue oxigenado e não desoxigenado, como seria o caso da circulação sistêmica pós-natal, ele vai via veia cava, chega até lá no coração e, de novo, desvia para um lado funcional, realmente, do coração. Fetal é o lado esquerdo, né, o lado que realmente exerce sua função. E o lado direito dos leitos vasculares também são aqueles que recebem o maior fluxo de sangue. Então, tanto o sangue que deixa esse lado direito do coração, quanto o sangue que chega através da cava, eles são sangue oxigenados, né? Por conta da passagem lá na placenta, tá? Então, veja que é diferente a circulação fetal da circulação pós-natal. Então, após o nascimento, esses forames, esse forame oval e esse ducto arterial, eles se fecham completamente, e por isso que não existe mais no indivíduo pós-natal esse desvio de sangue. E aí, existindo esse desvio de sangue, se indica um problema, né? Então, aí a gente tem os nossos conhecidos vulgarmente sopros. Então, com esses desvios, consequentemente, né, no feto, a gente tem a mistura de sangue. Então, a mistura de sangue oxigenado, oriundo da placenta, ele vai se misturar com sangue desoxigenado que está retornando para o sangue. Então, por isso que eu falei, né, que tanto no sangue que vem via artéria aorta, quanto no que chega via veia cava, eles são oxigenados por conta justamente dessa mistura de sangue oxigenado e desoxigenado. Em relação aos batimentos cardíacos, né, o que são os batimentos cardíacos? Então, os batimentos cardíacos, eles são divididos em sístole e diástole. A sístole é o momento de contração do músculo cardíaco. Então, é quando o músculo está se contraindo de forma rítmica de um lado com o outro do coração, né? A gente tem o lado direito e esquerdo batendo ritmicamente, o ventrículo direito e esquerdo batendo ritmicamente. E aí a gente tem esse momento que é o de maior pressão, que é o da contração. Então, a pressão máxima que ocorre na artéria aorta, na artéria pulmonar, é nos momentos de sístole, de contração cardíaca, que é quando a gente está tendo a expulsão do sangue. E o de diástole é o momento de relaxamento da massa muscular cardíaca total. Portanto, é o momento de menor pressão nas artérias aorta e artéria pulmonar. Então, os batimentos cardíacos são justamente essa sincronia entre sístole e diástole, que é a contração e o relaxamento. Então, como é determinado o batimento cardíaco? Então, o próprio coração, na verdade, ele tem uma capacidade de gerar potenciais de ação, que são potenciais de ação gerados em células musculares especializadas, chamadas células marca-passo. E, a partir daí, nós temos a condução desse potencial de ação no formato de correntes iônicas diretamente de uma célula para outra através das chamadas junções abertas, junções comunicantes ou junções do tipo gap. Então, dessa forma, a contração cardíaca ela ocorre de forma muito eficiente, de forma muito rápida, como se o coração fosse uma estrutura única, né? Como se fosse uma célula única, que a gente chama de sincício. A duração do potencial de ação ela vai determinar a frequência do batimento cardíaco. Quanto menor for a duração do potencial de ação, ou seja, a despolarização dessa célula, menor vai ser o platô e maior vai ser a frequência cardíaca. Animais de menor porte, eles têm um potencial de ação de menor duração, por isso a frequência cardíaca deles é muito maior. E aí, como ocorre essa despolarização, né, da célula cardíaca? Então, como a gente falou, ocorre de forma espontânea, por conta das células de marca-passo, e esses potenciais de ação, eles vão gerar a abertura de canais iônicos, inicialmente de cálcio,
de sódio, seguido por cálcio, e finalmente, né, o fechamento desses canais de sódio, de cálcio e a abertura de potássio para que ocorra a repolarização. Então, é esse processo aqui, ó. Inicialmente, a abertura dos canais de sódio, que leva, por sua vez, à abertura dos canais, né, seguido pela abertura dos canais de cálcio, ao mesmo tempo que abre os de potássio, ele começa a sair para repolarizar, fecha o de cálcio, continua o de potássio e a repolarização acontece. Então, quanto mais rápido, menos duradouro for esse platôzinho aqui cardíaco, maior a frequência cardíaca. Então, o potencial de ação cardíaca vai ser uma despolarização, como a gente já viu, causada por esse influxo de sódio seguido por cálcio e também o influxo de potássio para repolarização. Então, e a alteração nessa frequência de influxos e efluxos iônicos que vai determinar a velocidade da contração cardíaca, a frequência cardíaca. Então, como que acontece essa contração cardíaca? Também, como a gente já viu em aula anterior, para contrações musculares, né, o músculo cardíaco ele é um músculo estriado, assim como o esquelético, então ele se organiza em sarcômeros, e nesses sarcômeros nós temos os filamentos finos e os filamentos grossos. E nos filamentos finos nós temos a actina, que em repouso, essa célula muscular, ela fica, o sítio de ligação da actina, né, coberto pela tropomiosina, que, por sua vez, se liga ao complexo troponina. Então, quando o cálcio ele se liga na troponina C, ele puxa a tropomiosina, que está ligada à troponina pela troponina T, e remove essa tropomiosina do sítio de ligação da actina com a miosina. Então, imediatamente, a actina se liga na miosina, a gente tem o gasto de ATP e o deslizamento da actina sobre a miosina, né? Pelo deslocamento da cabeça da miosina. E isso vai marcar o evento da contração muscular. Então, aqui justamente mostrando essa ligação da miosina com o sítio de ligação lá na actina. Então, onde vai ser a fonte de cálcio para essa contração cardíaca no músculo cardíaco? No músculo cardíaco, o cálcio ele é oriundo tanto do retículo sarcoplasmático quanto do meio extracelular. Então, a gente tem tanto a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, que é intracelular, quanto a abertura de canais de cálcio na membrana plasmática para o influxo de cálcio. E aí a gente tem também essa contração cardíaca acontecendo. Quanto mais rápida for essa abertura e fechamento dos canais de cálcio, menor vai ser o platô, maior a frequência cardíaca vai estar acontecendo. Quanto maior a permeabilidade, a durabilidade dessa permeabilidade ao cálcio, maior o platô, menor a frequência cardíaca. E o potencial de repouso vai se dar justamente com a repolarização dessa célula pelo retorno do cálcio para o retículo sarcoplasmático, para o meio extracelular, do sódio também para o meio extracelular, e a saída do potássio pela abertura dos seus canais. Então, a gente vai ter esse processo de repolarização, e a partir dessa repolarização é que a célula pode novamente sofrer uma alteração, visto que o segundo potencial de ação ele só acontece depois de finalizado completamente o primeiro, ou seja, depois que a célula despolariza completamente e repolariza completamente. Então, aqui só para a gente fixar, né, o que é que determina uma frequência cardíaca ser maior ou menor. Então, a frequência cardíaca maior, ela é marcada por menor tempo de platô. Ou seja, os canais de cálcio eles ficam abertos por menos tempo e rapidamente essa célula repolariza. Então, o tempo de platô sendo menor, a contração cardíaca vai ocorrer em intervalos menores. Então, a frequência cardíaca se torna maior. Já a frequência cardíaca menor, ela se dá com um platô maior. Ou seja, a abertura de canais de cálcio permanecendo por mais tempo. Então, ele fica contraído por mais tempo, a gente tem justamente esse tempo de platô, porque o platô é o tempo de permanência da contração. Então, o músculo relaxa e contrai. Se ele contrai por mais tempo, né, por conta dessa permanência da abertura dos canais de cálcio, ele relaxa mais tardiamente. Então, veja que a frequência cardíaca ela é mais lenta. Se o tempo de platô ele é menor, a frequência cardíaca fica mais rápida, porque rapidamente ele contrai e ele relaxa. Contrai e relaxa. Então, a frequência cardíaca se torna maior.
E quanto à atividade elétrica do coração, né? Como é que esse coração ele consegue sozinho realizar suas funções de contração cardíaca? Então, como já dito, existe no coração um grupo de células especializadas que são chamadas de células marca-passo. E são nessas células marca-passo que são iniciadas todo o processo de despolarização das células, ou seja, é gerado potenciais de ação que são conduzidos às demais células cardíacas, e isso promove uma contração em forma de sensício, né, no coração. Porque essa propagação ocorre por, como eu já falei, correntes iônicas que vão diretamente de uma célula para outra através das junções abertas, junções comunicantes ou junções do tipo gap. As ondas cardíacas, os batimentos cardíacos, eles são marcados por ondas elétricas. E aí nós temos a onda P, que é essa daqui, ó, mais curtinha, que corresponde à despolarização do átrio cardíaco, né, dos átrios cardíacos, essas primeiras porções cardíacas. O complexo de ondas QRS, que marca a despolarização dos ventrículos cardíacos, e a onda T, que marca a repolarização dos ventrículos. Então, o que o eletrocardiograma faz é justamente marcar essas ondas. P, correspondente à despolarização dos átrios, complexo QRS, correspondente à despolarização dos ventrículos, e a onda T, correspondente à repolarização dos ventrículos. E aí, alterações, né, nessas ondas no eletrocardiograma vão justamente demonstrar alterações cardíacas, como é o caso das arritmias, que são problemas na formação ou propagação do potencial de ação, e taquicardia, que é a frequência cardíaca rápida, né? A geração de potencial de ação extra. Então, a gente tem uma frequência cardíaca exagerada. Então, esses marcapassos miogênicos, né, como a gente já falou, que são células musculares especializadas, cardíacas, que são células pequenas e fracamente capazes de contrações fracas, elas são as responsáveis por iniciar essa geração de potenciais de ação de forma independente do sistema nervoso lá no músculo cardíaco. E isso passa de célula a célula por corrente iônica, através de junções comunicantes, junções abertas, junções que é tipo gap, permitindo ao coração que ele tenha uma função de batimento independente de qualquer sistema de controle, né? Do sistema nervoso, do sistema endócrino. Então, a função cardíaca ela é mantida pelas células marca-passo, essa função de contratilidade. Então, ela controla a atividade de todo o coração dos vertebrados como um todo. E essas células de marca-passo, elas se originam em marca-passo propriamente dito e marca-passos latentes. Então, os marca-passos propriamente ditos são aqueles que realmente vão determinar a frequência cardíaca, eles vão determinar que ocorra essa despolarização cardíaca. E os marca-passos latentes, eles vão causar despolarizações lentas e são complementares aos marca-passos, né, propriamente ditos. Então, quando esse marca-passo miogênico ele despolariza, ele vai, consequentemente, gerar potenciais que vão conduzir à contração muscular desse coração como um todo. Então, vai iniciar o batimento cardíaco, né, nesse coração. E vai determinar uma frequência cardíaca típica. Embora que a correção desse movimento cardíaco, né, aí sim vai sofrer influência do sistema nervoso autônomo, inclusive da porção endócrina desse sistema nervoso autônomo, por exemplo, interferência do T3, do T4, cortisol. Então, a despolarização, né, das células marca-passo gera potencial de ação e vai ser conduzida ao longo de todo o coração, promovendo essa contração cardíaca. Então, o que é a contração cardíaca? É o intervalo entre potenciais de ação. Então, o processo, a gente vai ter a contração e o relaxamento. Então, a outra contração e o outro relaxamento. Então, esse intervalo entre contrações, entre potenciais de ação, consequentemente, é justamente o que marca essa frequência cardíaca. E vai ser determinada pela velocidade de despolarização e repolarização, ou seja, pelo tempo de platô, como a gente já falou anteriormente. Então, a frequência cardíaca gerada por uma despolarização rápida, ou seja, um tempo de platô curto, a gente vai ter uma alta frequência cardíaca,
E a despolarização lenta, onde o platô é longo, o tempo de platô, a gente vai ter uma baixa frequência cardíaca. E os marcapassos ectópicos, né? O que são esses marcapassos ectópicos? Os marcapassos ectópicos nada mais são do que o fato, são desencadeados pelo fato do desacoplamento entre o marcapasso propriamente dito e o marcapasso latente, de forma que o marcapasso latente ele passa a controlar a contração de par do músculo cardíaco. Então, isso vai fazer uma desincronização da ação de bombeamento da câmara cardíaca. E aqui a gente tem uma disfunção cardíaca acontecendo, uma patologia. O que é fisiológico, né? Como seria o batimento cardíaco fisiológico? Então, fisiologicamente, o que acontece é a ativação do nódulo sinatrial, que é o marcapasso típico. Desse marcapasso típico, sendo gerado potencial de ação, é desencadeada a despolarização atrial, então, simultaneamente, átrio direito e átrio esquerdo, a gente tem a contração atrial. E aí, esse potencial de ação, ele ativa a segunda porção de células marcapasso, que é o nódulo atrioventricular. Desse nódulo atrioventricular são conduzidos de forma... são ativadas as células que constituem o feixe de His e as fibras de Purkinje, que também são células de tipo marcapasso, e a gente tem, assim, a contração ventricular. Isso permite com que os átrios eles se contraiam previamente aos ventrículos, permitindo, assim, a expulsão do sangue atrial para o ventricular, antes que os ventrículos se contraiam. Então, a propagação do potencial de ação, né? No nódulo atrioventricular e início do feixe de His, ele permite que a contração atrial seja precoce em relação à ventricular, porque ela é mais lenta, dando tempo, como eu falei, né, para que haja o deslocamento do sangue do átrio para o ventrículo, dos átrios para os ventrículos. A propagação rápida do potencial de ação é a propagação final do feixe de His e das fibras de Purkinje. E aí é onde a gente tem a contração sincrônica dos ventrículos em todas as células ventriculares, né, para que haja essa contração conjunta dos ventrículos. E aí, como são organizados os batimentos cardíacos, né? Então, os batimentos cardíacos, eles são os movimentos cardíacos, como a gente viu, sístole e diástole. Então, a gente vai ter primeiro a contração dos átrios, a sístole, uma pequena pausa, seguida da contração ventricular e o relaxamento total, que é a diástole. Então, contrai átrio, dá uma pausa por causa daquela diferença de velocidade de potencial de ação que ocorre entre as estruturas lá de células marca-passo, contrai o ventrículo e a gente tem um relaxamento total do coração. Então, o que acontece é isso aí. Contrai átrio, ventrículo, pausa do coração. Então, no batimento cardíaco normal, nós vamos ter ambos os átrios seguidos pelos ventrículos se contraindo quase simultaneamente, seguido por um relaxamento. E como é o controle nervoso desse coração? O controle nervoso desse coração é o sistema nervoso autônomo. Embora o coração ele bata, né, tenha essa função de contração, independente das correções nervosas, endócrinas, esse sistema nervoso ele vai servir justamente para refinar a função cardíaca. E aí o sistema nervoso é responsável por essa correção, como eu falei, sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático. No caso do parasimpático, ele vai influenciar a frequência cardíaca no sentido de reduzir a frequência cardíaca. Ele aumenta o tempo de platô, porque ele, inclusive, né, vai alterar a velocidade com que as células marca-passo despolarizam até o seu limiar. E esse parasimpático, ele é representado pelo nervo vago, que inerva o nosso coração. Então, lembrando, né, lá do sistema nervoso autônomo parasimpático, que isso ocorre através de sinapses colinérgicas, ou seja, sinapses que utilizam o neurotransmissor acetilcolina, lá no músculo cardíaco. E como que o sistema nervoso autônomo parasimpático, representado pelo nervo vago, ele consegue, né, fazer essas alterações na contração cardíaca?
Então, lembrar que o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele atua através do neurotransmissor acetilcolina. Então, ele libera a acetilcolina das células marca-passo, que nelas vão se ligar aos seus receptores muscarínicos, os receptores de acetilcolina, que são receptores do tipo muscarínico. Isso vai aumentar a condutância ao potássio nas células marca-passo, ou seja, o efluxo de potássio, fazendo com que elas hiperpolarizem, né? Então, altera essa função iônica causa a hiperpolarização da célula marca-passo, lentificando dessa forma a despolarização das mesmas. E isso vai fazer com que lentifique também o início, né, do próximo potencial de ação, aumenta o intervalo entre potenciais de ação, porque a gente tem com isso o aumento do platô cardíaco, e aí diminui a frequência cardíaca. Interfere, né, no caso aí, na questão iônica. E o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai estar agindo no coração por meio de noradrenalina e também adrenalina, para fazer a aceleração da frequência cardíaca. Isso acontece porque, quando o sistema nervoso autônomo simpático atua no músculo cardíaco, ele atua através da liberação desse neurotransmissor, noradrenalina, também da adrenalina, que se liga aos receptores beta, um adrenérgico, né, nas células marca-passo, fazendo com que ocorra um grande número de abertura de canais de sódio, de cálcio, né, e diminuição da abertura de potássio, embora que acelera também o fechamento desses canais, fazendo com que ocorra uma rápida despolarização da célula, mas também uma rápida repolarização, então a diminuição do platô. E isso aumenta a frequência cardíaca na célula marca-passo e, consequentemente, em todo o coração. Então, quando o simpático está atuando no músculo cardíaco, a contração cardíaca se torna forte e rápida, pela rápida repolarização da célula, né? A gente vai ter a diminuição do platô, enquanto que no parasimpático é o inverso. Quanto aos sons cardíacos, eles correspondem aos sons das válvulas, de fechamento dessas válvulas. Então, o chamado primeiro som cardíaco, ou primeira bolha cardíaca, ele corresponde ao fechamento das válvulas atrioventriculares, que, como a gente já falou, são as válvulas bicúspide do lado esquerdo do coração e tricúspide do lado direito do coração. E o segundo som cardíaco, ou bolha cardíaca, é o fechamento das válvulas pulmonar e aórtica. Então, as válvulas que ficam, né, na entrada, melhor dizendo, na saída das artérias pulmonar e aórtica. Então, nós temos, né, esses sons cardíacos. Então, justamente, o primeiro ruído é quando o sangue já se deslocando aqui do átrio para o ventrículo. A gente tem a sístole atrial, né? Quando esse sangue vai se deslocando, fecha essas válvulas atrioventriculares, bicúspide e tricúspide. E o segundo som, o segundo ruído, a segunda bulha, quando o sangue está fluindo do ventrículo para as artérias e as válvulas pulmonar e aórtica se fecham para impedir o refluxo do sangue. Então, o primeiro som acontecendo, aqui, fechando, e o segundo som aqui. E assim a gente encerra essa primeira parte, né, relacionada ao sistema cardiovascular, onde a gente focou mais realmente no coração. Até mais.